Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 112. Estamos no período da realeza e vamos ouvir primeiro livro de Samuel 20 e Salmo 142. Primeiro livro de Samuel 20. Entretanto, David fugiu de Naiote, perto de Ramá, e foi ter com Jonatas, dizendo-lhe: Que fiz eu? Que crime cometi e que mal fiz a teu pai, para que ele queira matar-me? Respondeu-lhe Jonatas: Não temas, porque não morrerás. Meu pai não faz coisa alguma, grande ou pequena, sem me dizer. Por que me ocultaria isso? Não é possível. Mas David fez novo juramento. Teu pai bem sabe que tens simpatia por mim, e por isso deve ter pensado: que Jonatas não o saiba, para que não se entristeça. Por Deus e pela tua vida, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas respondeu-lhe: Que queres que eu faça? Farei por ti tudo o que me disseres. Disse David: Amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria jantar conforme o costume à mesa do rei. Deixa-me partir para me esconder no campo até à tarde do terceiro dia. Se o teu pai notar a minha ausência, dir-lhe-ás: David pediu-me que o deixasse ir a Belém, sua cidade, pois se celebra ali o sacrifício anual da sua família. Se ele disser que está bem, nada terei a temer. Mas se ele, pelo contrário, se irritar, fica sabendo que está resolvido a ir até ao fim. Faz, pois, esta mercê ao teu servo, já que fizeste um pacto comigo em nome do Senhor. Se tenho alguma culpa, mata-me tu mesmo e não me faças comparecer diante de teu pai. Jonatas disse-lhe: Longe de ti tal coisa. Se eu souber que de facto o meu pai resolveu matar-te, juro que te avisarei. Disse-lhe David: Quem me informará se teu pai te der uma resposta áspera? Respondeu Jonatas: Vamos para o campo. E foram ambos para o campo. Então Jonatas disse: Pelo Senhor Deus de Israel, amanhã pela terceira vez vou consultar meu pai. Se tudo for favorável a David e eu não te comunicar, então que o Senhor me trate com todo o seu rigor. Mas se persistir a má vontade de meu pai contra ti, avisar-te-ei da mesma forma. Poderás então partir e ficarás tranquilo. Que o Senhor esteja contigo como esteve com o meu pai. Mais tarde, se eu for ainda vivo, manifestarás em mim a misericórdia do Senhor. Mas se eu morrer, não recusarás jamais o favor à minha casa, quando o Senhor exterminar da face da terra todos os inimigos de David. Foi assim que Jonatas estabeleceu aliança com a casa de David, dizendo: O Senhor peça contas aos inimigos de David. Jonatas repetiu mais uma vez o seu juramento a David, em nome da amizade que lhe consagrava, pois o amava de todo o coração. E Jonatas acrescentou: Amanhã é a festa da lua nova, e não serás encontrado, pois ficará vazio o teu assento. Descerás então depois de amanhã sem falta ao lugar onde te escondeste no dia do sucedido, e sentar-te-ás junto da pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse a um alvo. Depois mandarei o meu servo buscar as flechas. Se eu lhe disser: Olha, as flechas estão atrás de ti, apanha-as. Então poderás vir, porque tudo te é favorável e nada há a temer pelo Deus vivo. Se porém eu disser ao criado: Olha, as flechas estão diante de ti, um pouco mais longe. Então foge, porque é o Senhor quem te manda fugir. Quanto ao que prometemos, o Senhor seja para sempre testemunha entre nós. David escondeu-se no campo. No dia da lua nova, o rei pôs-se à mesa para comer, sentando-se, como de costume, numa cadeira perto da parede. Jonatas levantou-se para que Abner pudesse sentar-se ao lado de Saul, ficando desocupado o lugar de David. Naquele dia, Saul não disse nada. Pensou que talvez David tivesse contraído alguma impureza e não tivesse podido ainda purificar-se. No dia seguinte ao da lua nova, o lugar de David continuava vazio. Saul disse ao seu filho Jonatas:
Porque não veio comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? E respondeu Jonatas: David pediu-me licença para ir a Belém. Disse-me: Deixa-me ir, porque temos na cidade um sacrifício de família para o qual meu irmão me convidou. Se mereci a tua estima, permite-me que vá visitar os meus irmãos. Eis porque não se apresentou à mesa do rei. Saul encolerizou-se contra Jonatas e disse: Filho de uma prostituta, pensas que não sei que és amigo do filho de Jessé e que isso é uma vergonha para ti e para tua mãe? Enquanto viver sobre a terra o filho de Jessé, nem tu estarás seguro, nem o teu trono. Vamos, vai buscá-lo, traz-mo, porque ele merece a morte. Jonatas respondeu ao pai, dizendo: Porque há de morrer? Que mal fez ele? Saul brandiu a lança para o atravessar, e Jonas viu que a morte de David era coisa resolvida pelo pai. Furioso, deixou a mesa sem comer naquele segundo dia de lua nova. As injúrias que seu pai havia feito a David tinham-no afligido profundamente. No dia seguinte, ao raiar da aurora, Jonatas saiu para o campo e foi ao lugar combinado com David, acompanhado de um jovem servo. E disse-lhe: Vai e traz-me as setas que vou atirar. Mas enquanto o rapaz corria, Jonatas atirou outra seta mais longe. Quando chegou ao lugar da seta, Jonatas gritou-lhe: Não está a flecha mais para além de ti? E acrescentou: Vamos, apressa-te, não demores. O servo apanhou as setas e voltou ao seu senhor. O servo não sabia de nada, porque só Jonatas e David conheciam o assunto. Depois disto, entregou Jonatas as armas ao servo, dizendo-lhe: Vai e leva-as para a cidade. Logo que ele partiu, deixou David o seu esconderijo e, fazendo uma reverência a Jonatas, prostrou-se 3 vezes por terra. Beijaram-se mutuamente, chorando juntos, mas David estava ainda mais comovido que o amigo. Jonatas disse-lhe: Vai em paz, e quanto ao juramento que fizemos, que o Senhor esteja sempre como testemunha entre ti e mim, entre a tua posteridade e a minha. Salmo 142. Poema de David quando estava na caverna. Oração. Em alta voz eu clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor. Exponho diante dele as minhas queixas, dou-lhe a conhecer a minha angústia. Quando me falta o ânimo, tu conheces o meu caminho, mas no caminho que eu trilhava esconderam uma armadilha contra mim. Olha à minha volta e vê, não há quem se interesse por mim. Não tenho onde me refugiar, não há quem cuide de mim. Clamo por ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos vivos. Presta atenção aos meus lamentos, porque estou sem forças. Livra-me dos meus perseguidores, que são mais fortes do que eu. Tira-me desta prisão e darei graças ao teu nome. Os justos hão de rodear-me, porque foste bondoso para comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Pai, hoje damos-te graças pelo dom da amizade, por tantas pessoas que já foram verdadeiras e leais, por tantos amigos que nos dás, por todos os que nos amaram e todos os que nós amamos, e pedimos também por todos os que nos feriram. Rezamos também por todos hoje que não estão a experimentar esta amizade, que vivem mais sozinhos, para que também a nossa oração chegue ao seu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, temos a nota de que é dia de lua nova, é o primeiro dia do mês. Porquê é que isto é relevante para nós? Bem, ajuda-nos a perceber algumas coisas. O que é que implicava ser dia de lua nova? Na tradição de Israel, era um dia sagrado, era um dia que incluía sacrifícios, segundo nos narra o livro dos Números, capítulo 28. E no contexto da corte havia um banquete ritual com o rei. E não era um jantar qualquer. A presença dos membros próximos do rei era esperada e quase obrigatória, mensalmente. E como é que se explica então a ausência de David? Bem, David fazia parte da corte, ou aqui neste texto parece que ele ainda faz parte da corte, mesmo que ele andasse fugitivo. Era general, era genro do rei e tinha um lugar fixo à mesa, não há dúvida. E por isso quando ele não aparece,
isso não me passa despercebido, nem pode ser justificado como uma distração. E por isso Jonas precisa de uma explicação formal ligada a um dever religioso, ligada a um outro sacrifício familiar. E por isso a desculpa, dizer assim, a mentira não é casual, é verosímil no contexto religioso. Quando a insegurança e a patologia do rei Saul se manifestam numa animosidade persecutória em relação a David, Jónatas atua em defesa do amigo. Primeiro tenta a reconciliação com o rei e depois protege David na clandestinidade com esta mentira. Mas vale a pena perceber que a mentira, a desculpa utilizada, esta falta de verdade, pronto, é óbvio, até é repetida. Vale a pena lermos à luz de um texto de Santo Agostinho. Santo Agostinho escreve contra Fausto: na Sagrada Escritura, os pecados dos homens são narrados, não são elogiados. Convém que o juízo de Deus seja revelado, em alguns casos, e ocultado noutros, para que quando é revelado, a nossa ignorância receba luz, e quando é ocultado, a nossa mente seja exercitada a recordar aquilo que já conhece. Porque encontramos, é escrita de Deus, não é a sua ação. Ele não propõe tais coisas para imitação, neste caso a mentira, mas apresenta-as como advertências. Por isso, obrigado, Santo Agostinho, por nos ajudares a crescer. Só também uma nota, o São João Crisóstomo, a comentar este texto, diz que Saul não suportava mencionar o nome de David. E por isso, quando fala dele, nem fala de David, fala o nome do seu pai. Não suporta. Acreditando que causaria danos à reputação daquele justo, como uma referência à origem baixa, pobre e humilde do seu pai. Não é? Como alguém que despreza o outro, nem consegue dizer o seu nome, mas apenas fala das suas origens baixas, reles. Como nesse momento ele não podia dizer nenhuma maldade sobre David, porque até agora não tínhamos, ou ainda não temos, se refere à baixa origem da sua família, na esperança de ensombrecer a sua glória. Este também são capítulos, ou é um capítulo marcado pela amizade, outra vez. A amizade de Jónatas e David. Temos de falar assim de 4 tipos de amor, também como diz o C.S. Lewis. Ainda que a Bíblia não o apresente de forma assim tão esquemática ou sistemática, pode ser uma grande interpretativa que nos ajuda a perceber algumas coisas e a ver também a nossa vida. O primeiro tipo de amor é, perdoem-me o meu fraco grego, storge. É a base, é o amor natural e familiar entre pais e filhos. Se quiserem, numa lógica culinária, podia ser o arroz numa pokéball, não é? É o fundamento de tudo, é o que dá consistência. Precisamos daquilo para os outros tipos. Depois temos um outro tipo de amor mais conhecido, que é o eros, um amor de desejo, que não tem necessariamente de ser sexual, mas é um amor que impele, mas que tanto pode elevar ou pode fazer possuir. Portanto, o eros pode fazer um marido ou uma mulher a darem-se um pelo outro, mas também pode mover um homem, uma mulher, a possuir para si. Portanto, pode ser distorcido. E por isso o eros também não é a forma mais alta de amor, porque pode ser mal interpretado, pode desaparecer tão rapidamente como apareceu. Alguém pode ter eros por uma pessoa num momento e depois no momento seguinte ter por outra. A filia é outro tipo de amor. E falo já do quarto, que é o ágape, que é o amor gratuito que se dá sem esperar retorno, que Jesus fala mais no Evangelho. Mas aqui foquemos na filia, o amor de amizade. Faz lembrar aqueles casais que dizem: ó Senhor Padre, eu vou casar com o meu melhor amigo. Bem, isto é ótimo. É ótimo. No fundo o que eles dizem é: os outros têm muito eros, têm muita atração. Quer dizer, nós também temos, mas não ficamos só por aí. Nós temos mais. Temos um nível de profundidade, de amizade. Nós somos melhores amigos. Nós gostamos de estar um com o outro. O que estão a reconhecer é a profundidade neles. Mais do que o storge, mais do que o eros. Temos filia, temos amizade. Uma amizade virtuosa é sobre procurar alguma coisa maior do que cada um. E é assim Jónatas e David no capítulo 20. Temos a descrição desta filia, desta amizade entre eles, os dois, da sua fraternidade. Unidos a procurar a glória de Deus em fazer o que está certo. E reconhecem um ao outro essa virtude. David e Jónatas aprofundam a sua amizade com a celebração de um pacto. É uma espécie de sacramento. E dizem: quanto ao que prometemos, o Senhor seja para sempre testemunha entre nós. É mesmo bonito isto. A amizade, isto está com o cardeal Tolentino Mendonça, a amizade é uma experiência que o próprio Deus testemunha. O amigo é a certeza que Deus não nos abandona, é a presença de Deus no meio de nós. Isto é fascinante. A amizade é uma experiência que o próprio Deus testemunha. A amizade de Jónatas e David há de tornar-se um modelo de vida, um modelo na vida e na morte. Diante da fúria sem recuo do rei Saul, os amigos têm de separar-se e há uma despedida intensíssima onde a comoção não se esconde. Só que um bocadinho escandaloso para o nosso tempo, o texto bíblico mostra 2 homens que choram e se abraçam. E diz o texto: deixou David o seu esconderijo
e, fazendo uma reverência a Jónatas, prostrou-se 3 vezes por terra. Beijaram-se mutuamente, chorando juntos. Mas David estava ainda mais comovido que o amigo. Jónatas disse-lhe: vai em paz. E quanto ao juramento que fizemos, que o Senhor esteja sempre como testemunha entre ti e mim, entre a tua posteridade e a minha. Bem, não leiamos esta passagem distorcidamente. Isto é a amizade profunda. Amizade profunda. E na verdade, este pacto de amizade que o Senhor é testemunha, há de sobreviver à própria morte. Quando Jónatas é morto à mão dos filisteus, David dedica-lhe um dos poemas de luto mais belos da poesia universal e que representa um emblema da amizade. Diz no 2º livro de Samuel: Jónatas, meu irmão, meu coração quebra-se por ti. Eras para mim deliciosamente querido. A tua amizade era mais maravilhosa do que o amor das mulheres. Fascinante. E para terminar, o Papa Leão, no Jubileu 2025, em Tor Vergata, quis falar da amizade, também é para nós. E diz como é difícil encontrar uma amizade autêntica. Parafraseando também Santo Agostinho, o Papa diz: não há autêntica amizade se não for em Cristo. E a verdadeira amizade encontra-se sempre em Jesus Cristo, com verdade, amor e respeito. Diz também Santo Agostinho, cita o Papa: ama verdadeiramente o seu amigo, aquele que no seu amigo ama a Deus. Que possamos também viver assim as nossas vidas, que possamos viver em amizade, encontrar em cada amizade, em cada verdadeira amizade, uma experiência que Deus testemunha e uma marca, uma certeza de que Deus não nos abandona. Senhor nosso Pai, damos-te graças por toda a nossa vida, todas as pessoas que colocaste no nosso caminho, todas as verdadeiras amizades, sobretudo aquelas que nos levam ao teu Filho Jesus Cristo e por ele até ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 112. É mesmo uma emergência ler a Palavra de Deus. Um abraço em Cristo. Até amanhã.